Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, a felicidade nossa é imensa, a minha alegria é imensa. Graças a Deus. Você sabe, queridos, todo dia, eu já falei com vocês em outros vídeos, eu tenho que matar um leão por dia, porque eu tenho um espinho na carne. Deus me fez assim. Todos nós, eu acredito que temos. Eu tenho um espinho na carne que todo dia ele me espeta. Mas quando esse espinho ele espeta, sabe o que eu faço? Eu entro aqui para dentro da minha lojinha, aqui no meu pequeno estúdiozinho, e começo a ler a Bíblia, escrever e depois gravar vídeo. Não é que eu esqueço os problemas, mas é o que me satisfaz. Ó, a Bíblia. Essa aqui tá velhinha porque eu gosto muito dessa Bíblia. Essa aqui é a Bíblia Vida, não é? Eu gosto muito dela. Mas tem outros exemplares aí, não é? Então, o problema, eu acredito que Deus, quando Ele coloca a gente aqui, nessa terra, nesse reino, Ele já coloca a gente com algumas marcas para a gente carregar. Eu acredito que Deus ele seleciona cada ser humano que nasce para viver aqui. Você sabe que tem problema, tem gente que nasce com problemas que talvez não chega nem aos pés daquilo que a gente fala, daquilo. Ah, eu reclamo que tenho espinho na carne, mas quantas pessoas que estão impossibilitadas de andar, de enxergar, de ouvir? Tem gente que não consegue nem se locomover do seu lugar sozinho, não é? Então, não é que eu estou reclamando, mas eu estou expondo aqui a minha vida, não é? Então não adianta. Enquanto a gente tiver, enquanto nós, deixa eu usar o verbo certo, enquanto nós, porque para mim usar o estivermos, antes eu tenho que usar alguma coisa também do plural. Eu não posso falar, enquanto eu estivermos, eu não posso falar singular primeiro, depois plural. Tem que falar plural, plural, singular, singular. Não é isso? Eu acredito que é assim a gramática, né? O vernáculo, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que entender, ou nós temos que entender que cada ser humano, quando nasce aqui, ele já nasce com não é defeito de fabricação, mas ele já nasce com uma marca, não é? Lembra-se, você por acaso lembra do que Paulo falou? Me esqueci o lugar que está escrito, mas ele escreveu. Ele disse assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aí você entenda como quiser, marcas. Paulo não falou eu trago a marca, ele disse eu trago as, no plural, marcas do Senhor Jesus. Então todos nós, quando nascemos, se tivermos que viver alguns anos, porque tem pessoas que nem conseguem nascer, né, no ventre da sua mãe mesmo é perdido e não nasce, né, a criança nem chega a nascer. Tem outras crianças que nascem, mas não morrem cedo. Então quando a gente nasce aqui, e a gente vive aí 20 anos, quem sabe 30, 50, 80, é porque Deus também permitiu, mas a gente nasce com uma marca. Minha mãe tinha uma, meu pai tinha uma, meu pai era sofredor pra caramba. Meu pai ele foi menosprezado pela família dele, que eram fazendeiros, não é? O pai dele fazendeiro, um italiano, misturado com aquela raça, né? A gente antigamente a gente falava negroaço. O meu avô, não é? Ele era filho de italiano com negro. Imagine a raça. Eu sou neto de italiano, não é? A minha mãe índia, não é? O meu avô italiano, pai do meu pai, e minha avó, parte de pai, índia, né? E meu avô, parte de mãe, negro. Imagina. Aí, Alberto, na certidão de nascimento, que a gente não tem, a gente perde quando casa, né? A cor, não é, da minha pele foi registrado pardo, não é?
Mas eu sou negro, corre na minha veia o sangue italiano, corre na minha veia o sangue indígena e graças a Deus eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que eu não posso ser uma pessoa racista, nem se eu quisesse. Por quê? Eu não posso ter raiva do branco, eu não posso ter raiva do índio, eu não posso ter raiva do italiano, eu não posso ter raiva do negro, eu não posso ter raiva do caboclo. Eu sou brasileiro. Graças a Deus eu sou brasileiro. A raça humana é assim. É uma miscigenação linda e maravilhosa. Nesse vídeo eu quero trazer o quê? Você sabe que é muito difícil a gente aceitar a verdade. A gente não. Errei, meu pai. É muito difícil alguém, não é a gente. A gente, eu estou se referindo, eu estou me incluindo na situação, não. Eu aceito a verdade do jeito que ela é. Então é muito difícil alguém aceitar a verdade. Por quê? As pregações de hoje em dia, ela tá tão difícil dentro dos alçapões. Por que que tá tão difícil? Você entender que tipo de evangelho que eles estão pregando aí. O evangelho do reino foi pregado por Jesus e seus discípulos. Mateus capítulo 10 você vai encontrar isso. Se você não for preguiçoso e quiser estudar um pouquinho, você vai aprender o porquê que Jesus proibiu os discípulos de pregar aos samaritanos e aos gentios. Ele disse, vocês têm que pregar somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que somente, queridos? Porque a palavra ide, Jesus falou, ide somente às ovelhas de Israel. Porque o verbo antes, que fala assim, Jesus, ide antes às ovelhas de Israel. O antes ali quer dizer somente. No original é somente. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o evangelho que se prega hoje não é nem o evangelho do reino e nem o evangelho da graça. Se alguém falar com você que nós pregamos o evangelho da graça, aí você fala assim, mas pastor, o senhor estava lá junto com Paulo no capítulo 9, quando foi incumbido a ele receber o evangelho da graça e pregar para os gentios? O pastor vai dizer não. Você fala assim, pastor, o senhor estava lá em Gálatas capítulo 1, quando Paulo relatou que a responsabilidade dele era pregar o evangelho aos gentios, e era o evangelho da graça, ou o evangelho da incircuncisão? O pastor vai te dizer, não. Aí você fala assim, pastor, quando Paulo disse que antes da morte dele, ele já tinha pregado o evangelho para todo mundo, para toda criatura, o senhor estava lá? Ele vai dizer, não. Aí você fala assim, pastor, então como que o senhor me explica se o senhor disse que nós estamos pregando o evangelho da graça, sendo que Paulo disse que antes dele morrer ele já tinha pregado a toda criatura, a todas as pessoas? Se Paulo disse que ele já tinha pregado. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo disse também que o evangelho que a ele foi confiado, ele já tinha pregado para todas as nações. Aí você diz, não, mas tem gente hoje que não conhece o evangelho ainda. Aí você fala, qual o evangelho, pastor? Se vocês só pregam num templo e não saem dali. Qual o evangelho que vocês pregam se a Bíblia tem evangelho do reino, evangelho da graça e evangelho eterno? Aí eles falam assim, então nós pregamos o evangelho eterno. Não. Nós não pregamos o evangelho eterno. Nós divulgamos. Mas não é para se salvar. Salvar de quê? Quando o evangelho do reino foi pregado, era para libertar os judeus do quê?
das leis de Moisés. Libertar os judeus daquele velho sistema chamado Velha Aliança. Que por sinal Jesus matou na cruz. Hebreus 2, 14 e 15. Não é o evangelho da graça, porque o evangelho da graça, Paulo disse que foi pregado por ele. Colossenses 1, 23, Romanos 10, 17 e 18, 2 Timóteo capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, 7. Que evangelho que se prega? Deveria ser divulgado pelas pessoas que se dizem filhos de Deus no Espírito, o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho eterno é o período em que todo ser humano deveria viver. E de que forma que você vive o evangelho eterno? É vivendo ele. Mas como é viver o evangelho eterno? É colocar na sua consciência que você já é filho de Deus no Espírito. E filho de Deus no Espírito, ele não depende de nenhum homem que fala que tem a unção espiritual, a proteção espiritual, não precisa de denominações, não precisa de religião, não precisa de nenhum sistema, cristianismo, catolicismo, não sei lá o que mais, barranismo, né? Misticismo, sei lá o que mais, outras vertentes aí. Então, no Evangelho Eterno, a gente não encontra essas labachúrias, não encontra misticismo, não encontra proselitismo. Por que é tão difícil aceitar a verdade? Porque as pregações de hoje em dia, ela tem que ser um verdadeiro proselitismo. Tipo, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai derrubar seus gigantes, Deus vai pagar suas contas e etc. Então qual é o problema disso tudo? Qual é? O problema disso tudo é que esta igreja, entre aspas, que está aí, ela já nasceu dividida, ela já nasceu condenada, ela já nasceu defeituosa, ela já nasceu com a tremenda cicatriz. E qual é essa tremenda cicatriz? Ela já nasceu dividida. E por que nasceu dividida? Porque já nasceu servindo a dois senhores. A Deus e a Mamon. O evangelho que é pregado hoje, que nem nome tem, porque não é o evangelho do reino, e nem tampouco o evangelho da graça. Esse evangelho sem nome que está aí, ele tem que ser pregado com proselitismo. Tem que vir acompanhado como se Deus estivesse te fazendo promessa de fazer isso, de fazer aquilo, revela o CPF, revela a carteira de identidade, revela a carteira de motorista, revela a CTPS, revela tudo. Não é? Revela tudo. Esse evangelho que está aí só não revela uma coisa: que todos deveriam viver o período do evangelho eterno, que é o período em que Deus estabeleceu o seu reino na terra, em cada ser humano, e cada um de nós, como filhos de Deus no Espírito, não necessitamos de nenhuma proteção espiritual, de nenhum líder religioso. Por quê? Porque Deus está em nós. Então os cristãos de antigamente, parece que eles eram mais tementes ao Criador. Hoje, os cristãos que estão aí, os crentes, pastores, missionários,
missionárias, eles querem brilhar mais do que a própria luz. É por isso que hoje em dia, dentro da religião evangélica, existe esses coach, né? Esses cara que diz que é pastor, que é líder, botam uma camisinha bem colada no corpo, bem coladinho, uma calça bem coladinha, um sapato que dá para pentear o cabelo. Os caras encostam, né? Os líderes religiosos encostam nos fundos da igreja com aquele carro importado, aquele carro que vale 400 mil, 1 milhão de reais. Quando os caras saem de dentro do carro, parece até que Deus desceu na terra. Então é esse proselitismo aí. As pessoas estão atrás de Deus, estão atrás de Valdemiro Santiago, estão atrás do Bispo Macedo, estão atrás de Leonardo Salles, estão atrás, sabe de quem? De Agenor Duque, de Silas Malafaia, estão atrás de R.R. Soares, estão atrás desses Lucinhos da vida, que acabou de dizer que ele pegou a sua filha, beijou e ainda disse uma palavra que eu vou te contar: ah, se eu te pego, olhando para a filha dele. É disso que esse povo aí está atrás. É disso aí. Aí você ainda acredita nesse tipo de evangelho que nem nome tem? Viva o evangelho eterno e você vai ver a diferença. Quando você vive o evangelho eterno, querido, você deixa de ser materialista, você deixa de temer ao homem, você deixa de temer a religião, você para de ser amedrontado com medo de inferno, você para com isso tudo e aí você começa a viver realmente como filho de Deus no Espírito. Deus abençoe você. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, e a todos os nossos inscritos. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o nosso trabalho, ative o sininho de notificação na opção todas, tá bom? E o seu comentário é muito importante. Nos ajude aí, tá bom, querido? No final do vídeo aí, na descrição do vídeo, tem uma forma de você me ajudar, se você puder. Eu estou mexendo aqui no meu estúdio, tá? Se você quiser participar dessa transformação, Deus abençoe. Amém.